Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. A liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do profeta Jeremias. Jeremias está angustiado, porque ele foi incumbido por Deus de uma missão que só traz para ele perseguição. Quando ele tem que falar contra a maldade, quando ele tem que prever calamidades, as pessoas zombam dele. A palavra do Senhor tornou-se para ele fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Jeremias teve a tentação de abandonar a sua missão, mas ele sentiu dentro dele um fogo ardente que não o deixou desanimar. O profeta Jeremias, ele não entende o valor do seu sofrimento, e para ele a dor que ele está sentindo é uma espécie de escândalo. Jesus, porém, no Evangelho de hoje, vai falar que o sofrimento dele, que o aguarda em Jerusalém, é necessário. E se alguém quiser impedi-lo, é um adversário, que em hebraico se diz Satanás. A segunda leitura é do capítulo 12 da Carta aos Romanos. São Paulo exorta os cristãos que moram em Roma a oferecerem os seus próprios corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Quanto vale o nosso corpo? Valeu muito caro, custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O que faremos com ele? Vamos entregá-lo à vaidade? Não, vamos oferecer nossos corpos como vítimas. Assim como nós oferecemos o corpo de Cristo sobre o altar, que o nosso corpo seja oferecido como o corpo dele. Isso é mais uma exortação à castidade. E este culto é chamado de espiritual em comparação com o culto meramente ritual. Não vos conformeis com o mundo, transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. No Antigo Testamento, os animais eram mortos e se ofereciam o corpo e o sangue deles como vítimas. Não havia nada melhor e Deus aceitava esta oferta. Mas agora nós temos o corpo e o sangue de Cristo. Nenhum de nós oferece mais sacrifícios de animais. O corpo e o sangue de Cristo é agradável ao Pai, mas os nossos corpos também são agradáveis, porque eles fazem parte da nossa pessoa. E como Cristo sofreu com o seu corpo, o nosso corpo, com suas dores, serve para ser oferecido no altar, para ser instrumento de redenção, para ajudar Jesus na obra redentora do mundo. O Evangelho traz hoje a continuação do episódio de domingo passado. No domingo passado, São Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou esta resposta. Disse que quem tinha revelado isso a Simão era o Pai que está nos céus e deu-lhes a promessa das chaves. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei as chaves do reino dos céus. Está ótimo. Porém agora, depois que Jesus fala que ele deve ser entregue aos anciãos, aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, que deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia, o mesmo Simão, que havia recebido o nome de Pedro, agora se escandaliza. O que é isso, mestre? Falando de sofrimento, de morte? Não, vamos falar de vida, de saúde, coisas boas. Ele chamou Jesus à parte para chamar-lhe a atenção, para que ele não ficasse falando daquelas coisas. Ainda hoje, até pessoas cristãs, mas que não entenderam o valor do sofrimento, quando alguém fala de coisas negativas, como o sofrimento, o cansaço, a morte, a dor, manda que ela se cale. Não fala isso não. Vamos falar só de coisas boas. É uma mentalidade pagã. O que um pagão pode querer? Pode querer muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para o pagão é impossível falar da morte como sendo algo de proveitoso, do sofrimento como algo que tenha valor de eternidade. Ele não entende. Quando Pedro dá esta reprimenda a Jesus, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Sem saber, Pedro está se colocando no caminho de Jesus como uma pedra.
está querendo impedir a Jesus de ir a Jerusalém e sofrer. Ele está fazendo o papel de adversário. Vai para longe, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Na primeira parte, São Pedro, sob revelação do Pai, professou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Na segunda parte, São Pedro, pensando não como Deus, mas como os homens, quer impedir Jesus de sofrer. Ele continua sendo pedra, na primeira e na segunda parte. Na primeira, ele é a pedra sobre a qual Cristo vai construir a igreja. Na segunda, ele é uma pedra de tropeço. Não só Jesus não pode deixar de sofrer, porque o sofrimento dele é necessário para a nossa salvação, como aquele que quiser seguir Jesus, a começar por Pedro, deve também aceitar o sofrimento. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Nós estamos aqui para quê? Os pagãos dizem: estamos aqui para viver, e estamos aqui para aproveitar a vida. Nós cristãos dizemos: estamos aqui para morrer, estamos aqui para dar a vida. Porque Jesus veio a este mundo com este objetivo, de oferecer-se, de entregar-se, de imolar-se. Ele não veio aqui para a sua própria satisfação, mas por nossa causa. Assim também nós não estamos aqui passando férias, até o momento em que Deus vai nos chamar ao paraíso. Nós estamos aqui para aceitar com alegria, carregar a cruz que Deus nos oferece, para renunciar às nossas próprias inclinações, participar com Jesus da sua morte e depois participar com ele da sua ressurreição. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? De que adianta você gozar de todos os prazeres, de você ter todo o dinheiro do mundo e ter toda a fama, se depois você perde a sua alma para sempre no inferno? Que pode dar o homem em troca da sua alma? O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Então, muito mais do que querer gozar a vida, devemos aqui oferecer a nossa vida. Isso é que é bonito. Nós estamos aqui imitando esta vela do altar. Esta vela ninguém percebe, mas ela está diminuindo. Ela está se consumindo devagarzinho. Mas enquanto ela se consome, ela ilumina. E ao iluminar, ela faz com que esse altar seja alguma coisa digna deste sacrifício que vamos celebrar. Assim também nós, a cada dia temos que nos consumir, temos que nos gastar, temos que renunciar a nós mesmos. A cada dia morremos um pouquinho. É o que se chama de mortificação. Até que quando nós estivermos totalmente mortos para nós mesmos, o Senhor vai nos chamar para viver nele eternamente no céu. Essa é a nossa esperança. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.